Então, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Mais uma semana aí com vocês. Como diria os sambistas demônios da garoa, né? Ó nós aqui outra vez, e bombando na tarde aí na tela de vocês. Então, a gente vai dar continuidade àquele assunto que a gente estava trabalhando, né? Seguinte, a gente estava falando sobre... Deixa eu abrir meu aplicativo aqui, minha página, né? Só um pouquinho. Beleza. Gente, só para me situar, a gente estava trabalhando, paramos em curvas de nível. Beleza, isso que eu ia perguntar para vocês. Muito obrigado. A gente parou em curvas de nível, então vamos dar continuidade nisso, né? Deixa eu só descer lá no meu PPT, em curvas de nível. Tá, beleza, achei. Então, gente, para a gente voltar lá, né? Eu falando lembra que eu falei? Eu acho que eu falei, parei mais ou menos aqui. Eu falei das linhas, eu falei que cada nível, né, das curvas de nível, elas têm uma altura específica, né? A gente chama essa altura de linha de isoípsa, né? Essa altura, elas são alturas que ajudam a gente a calcular uma distância entre linhas de acordo com o relevo. Então, supostamente, eu tenho um relevo e esse relevo ele quer ser projetado numa tela 2D, numa análise 2D, que é o mapa. Eu não consigo fazer isso sem trazer para um desenho. E esse desenho é a curva de nível, tá? O que eu quero salientar com vocês, tá? O seguinte, eu vou tentar colocar isso num post aqui, no post-it meu, para tentar deixar claro. Não sei se vocês conseguem ver, quem estiver acompanhando aí pelo PPT, pelo PDF, né, que eu tenho, dentro dali daquelas linhas, eu tenho linhas que se encostam mais. O nome do arquivo é cartografia 1, cartografia1.pdf, o nome do arquivo, tá? Se a gente tem ali, e a gente parou em curva de nível, tá? Para dar essa dica aí para Mari. De nada. Dentro disso, nós temos ali nas curvas de nível, as linhas, tem curvas de nível em que as linhas, elas são bem mais juntas, bem mais próximas. E tem curvas de nível em que essas mesmas linhas são afastadas. O que significa esse afastamento e o que significa essa aproximação, tá? Se a gente for pensar numa lógica de relevo, eu tenho que interpretar essas linhas como se fosse um relevo. Então, imagina o seguinte, eu vou desenhar aqui num post-it mais ou menos a ideia de uma linha, de algumas linhas juntas, né? E vou desenhar um relevo aqui, onde apareça linhas um pouco mais distantes. Ó, eu fiz mais ou menos aqui um desenho, tá? Vou mostrar aqui para vocês o desenho. Aparece o desenho, tá vendo? Desenho bem tosco, admito, não é o melhor desenho, mas mais ou menos o que a gente pode enxergar, tá? O que vocês estão vendo nesse desenho? De um lado eu tenho, linhas mais próximas, do outro linhas mais afastadas. Se eu fosse transferir isso para um relevo, como que isso ficaria, né? Como que esse relevo ficaria? Ele ficaria numa visão mais ou menos assim, mais ou menos assim. Claro, né, gente? Guardadas as medidas proporções, eu vou até riscar aqui para simbolizar que cada linha é uma altura. Ele seria mais ou menos assim. Por quê? Essas linhas próximas uma das outras dizem ou tentam dizer que estão é uma área mais íngreme. Então eu tenho uma área mais íngreme, linhas mais próximas, e áreas onde eu tenho um relevo mais brando, onde ele vai acabando, ele vai aplainando aos poucos,
eu tenho linhas um pouco mais espaçadas. Naquele slide lá, naquele PPT, eu consigo ver isso também, tá? Então, isso são as diferenças das isoípsas. As isoípsas que são próximas são íngremes, são áreas íngremes, e linhas que são mais afastadas lentamente são linhas de aplainamento leve, brando, tá? Isso acontece, por exemplo, se eu tivesse uma paredona, aquelas paredes que dão para o mar, a gente chama essas paredes de falésia, né? Essas paredes que dão para o mar, como é que elas estariam representadas? Estariam uma linha em cima da outra, praticamente. E essa linha uma em cima da outra remeteria à ideia de que elas são íngremes. E depois eu teria linhas mais aplainadas, eu consegui entender que eu estou tendo um relevo rebaixado lentamente, ok? Então essas são as ideias. Para eu não perder o slide, eu vou continuar ali nas outras linhas, tá? Eu quero que vocês acompanhem comigo as outras linhas. Nós temos as isotermas, nós temos as isóbaras e nós temos as isóbatas. Quais são as diferenças de linhas? A gente vai ver isso mais para frente com outros nomes, né? Com outros conteúdos, perdão, que são linhas que estão dentro de outras finalidades. Mas já que estamos falando de linha, vamos falar dessas linhas aqui, na cartografia, né? Por exemplo, a isoterma é quando eu tenho um mapa de clima, um mapa que está trabalhando análise climática, e a isoterma, ela me determina linhas de mesma temperatura, certo? Linhas de mesma temperatura. Então, por exemplo, estou com o mapa do Rio Grande do Sul, o norte do Rio Grande do Sul me mostram linhas aonde eu tenho tal temperatura, sei lá, 30 graus, um exemplo. Ao sul eu tenho 35 graus. No centro do Rio Grande do Sul tem 40 graus. Então, eu tenho linhas que determinam a temperatura. Toda aquela extensão da linha é a mesma temperatura. Por isso que é ISO, mesma. Ok? Nas isóbaras, né? Pode repetir a parte do relevo íngreme, tipo no segundo desenho que eu fez, quando as linhas, né, estiverem mais juntas, o relevo é mais íngreme. Sim. Então vou repetir para retomar isso. Quando as linhas, eu vou voltar o desenho aqui, para todo mundo enxergar. Quando eu tenho linhas juntas, tá? Linhas juntas, o meu relevo ele é um pouco mais íngreme de um lado e ele é um pouco mais aplainado do outro. Então é como eu vou desenhar um pouco melhor aqui, talvez não tenha ficado muito claro. Eu vou desenhar agora mais, digamos assim, escrachado, né? Uma coisa mais um pouco mais clara, mais didática, né? É mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos isso, claro, né, gente? Guardadas as devidas proporções, eu tenho esse desenho aqui, ó, em cima eu fiz, tá? Então, ó, eu vou até fazer os riscos aqui. Ó, agora ficou um pouco menos pior, né? Ó, ali, ó. Então, as linhas da esquerda, né? Não sei se é esquerda para vocês, mas para mim é esquerda aqui. Então, daqui eu tenho linhas retas que remetem a essas linhas daqui. E as linhas daqui remetem às linhas daqui, que são linhas um pouco mais brandas. Então, o relevo ele vai baixando lentamente, enquanto que do outro lado ele é interrompido, certo? Essa é a diferença de linhas próximas e linhas brandas. Tranquilos? Acho que agora foi, né? Entendi, entendeu? Entendiu? Beleza. A temperatura, TH é temperatura. Sim, TH. T bolinha é temperatura. Isso mesmo. Toda vez que a gente falar de temperatura, se simboliza a temperatura sim, tá? Pelo menos nos slides que eu trabalhar, né? Não sei se na química também vai se trabalhar assim, mas no geral, o T bolinha representa a temperatura, tá? Então são em pontos de igual temperatura, tá? As isotermas, né? As isóbaras. Isóbaras, né? Se a gente for falar lá na física, nós não temos física ou química, agora não me fugiu agora qual é a que trabalha com isso, mas nós temos os cálculos isobáricos. O que é um cálculo isobárico? É um cálculo de pressão, né? Então, essa pressão eu consigo saber em qual é o tipo de pressão atmosférica no planeta. Então, por exemplo, né, depois, não é para fazer agora, mas quem tiver aí aplicativo de tempo no telefone, tá? Vai lá no aplicativo de tempo do telefone de vocês, lá vai estar um valor de pressão atmosférica, ok? Dessa pressão atmosférica determina então qual é a pressão atual do tempo, né, da atmosfera atual. Isso me diz o quê? Como o tempo está, se o tempo está mais firme, se o tempo está mais instável, se o tempo vai chover, não vai chover, determina então por pressão atmosférica. E quando eu tenho um mapa que mostra as linhas isobáricas, eu consigo ver as linhas isobáricas com números.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não se atenham a isso, porque quando a gente for falar de clima, eu vou retomar isso. Mas, por exemplo, quando for um dia muito bonito, muito quente, onde eu sinto muito vento, né, o vento está passando, eu tenho um dia de pressão alta, tá? E se a gente for fazer uma análise num satélite, ou, por exemplo, entrar no site, por exemplo, a CPTEC, que é um site que utiliza-se para fazer consultas do clima, do tempo, né? A gente tem ali nesse dia hipotético que eu estou falando, a gente vai ter ali, por exemplo, um valor. Esse valor, ele sempre é um valor próximo a 1024, tá? 1024 hectopascais, HPA. Esse hectopascais é uma unidade lá. Esse 1024, então, tá valor. Então, significa que essa linha com 1024, ela é um valor de alta pressão. Então, ali eu tenho alta pressão em toda aquela região. Se eu estou em outra região e mostro uma linha de pressão mais baixa, de 1010, 1015, eu tenho uma pressão mais baixa. Então, quer dizer que eu tenho um clima, um momento do tempo atmosférico um pouco diferente. Pode ser fechado, pode ser tendência à instabilidade e assim por diante. Então, as isóbaras, elas são pontos, linhas, né, que são linhas de igual pressão, tá? No meu mapa, eu consigo ver naquele lugar se vai chover, se não vai chover, e assim por diante. E por fim, as isóbatas, né? Bata vem de batimetria, tá? Batimetria determina a profundidade. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a profundidade do Oceano Atlântico. Quem é que faz o cálculo? É o cálculo de batimetria. Esse cálculo de batimetria é feito a partir de sondas, né, que vão emitindo ondas, e essas sondas vão coletando dados, sondas de rádio, né, que vão levando a onda e volta, levando e volta. Então, eles conseguem saber a distância de profundidade do oceano. Ou de uma região onde eu não consigo descer porque é muito profunda e não consigo voltar. Então, eles conseguem medir a partir de um cálculo de rádio, a partir de uma análise de um satélite, assim por diante, eles conseguem fazer uma análise de profundidade. Então, bata vem de profundidade, tá? Então, isóbata é mesma profundidade, linhas de mesma profundidade. Ficou claro isso? Então, eu tenho essas linhas. E, claro, na curva de nível, que é nível da altura do relevo, é as isoípsas, ok? No outro ali, para a gente poder dar continuidade, bloco diagrama, né? O bloco diagrama, eu simplesmente, né? Eu vou poder falar aqui brevemente o que é isso. É um bloco, ele tem a representação, tentativa, né? De uma representação de uma determinada área que vai desenvolver uma política ligada à questão do relevo externo, né? E também da geologia interna. Então, eu consigo fazer um casamento do relevo externo, da vegetação, do relevo e também da geologia interna. Por que chama de bloco diagrama? Porque ele parece um quadrado, parece que ele foi recortado, né? Recortado para fazer uma análise daquele bloco, tá? Então esse bloco eu consigo saber se ele é um relevo basáltico, se ele é um relevo granítico, se ele tem arenito, se o relevo dele é um relevo com bolsões de, sei lá, de aquíferos e assim por diante, tá? Então a função dele é ver a profundidade interna, né, ali na questão do relevo e saber qual é o tipo de relevo, como é que ele se dobra, enfim, análises geológicas, tá? Dentro disso, né, não é muito comum, tá? Não, olha, sinceramente, bloco de diagrama, ele é mais comum aparecer já apareceu no Enem, né? Mas na URGS, por exemplo, ele nunca apareceu, tá? Então não me preocuparia tanto, tá? Mas assim, mais por um descargo de consciência, está aqui para vocês, tá? Depois, falando do norte geográfico, né? Aqui é um assunto importante, porque isso pauta toda a análise de como eu vou entender o funcionamento das bússolas, de como eu vou entender o funcionamento dos mapas, de como eu vou entender o funcionamento da lógica cartográfica a partir do norte, sul, leste, oeste, ok? O que primeiramente a gente tem que entender? Quando eu falo norte geográfico, eu também falo norte verdadeiro, tá? Norte geográfico ou norte verdadeiro é a mesma coisa. O que significa o norte geográfico ou norte verdadeiro? Significa que é o norte que nós utilizamos para apontar a bússola. Se nós pegarmos uma bússola aqui na mão, botar a bússola na mão aqui e apontar o norte, digamos que seja para lá, o norte que aponta para lá, lá é o norte verdadeiro. Ok? Esse norte verdadeiro, ele tem essa condição porque ele passa exatamente. Já dei? Tá, beleza, então eu vou seguir, tá? Então eu vou dar uma continuada aqui. Então, já falei também de norte magnético?
Sim? Beleza, então tá. Já que eu já falei disso, eu vou puxar algumas questões de cartografia para a gente poder fazer junto, beleza? Na real é o sul. Isso, norte magnético é o sul, né? É o sul geográfico, né? E o sul geográfico é o norte magnético, exatamente. Isso mesmo, bem lembrado, tá? Então eu vou fazer isso, eu vou buscar umas questões ali, naquele mesmo arquivo de vocês, que vocês já têm, tá? Das primeiras aulas, eu vou buscar lá, então por favor, eu vou pegar as questões lá e a gente volta daqui a pouquinho, peraí. Do que? Não fica aí, já volto, peraí. Tá, peraí. Beleza. Achei uma questão aqui pra gente fazer no arquivo, tá? Pra gente fazer no arquivo. A questão é de número 4, tá? A questão número 4 a gente consegue fazer, tá? Porque fala de norte geográfico, norte verdadeiro, sul magnético, sul verdadeiro. Então, a questão 4 gostaria que a gente fizesse, tá? Vamos fazer a questão 4 para a gente poder, depois da continuidade, é bem tranquila, usando o que a gente já aprendeu, tá? Então tá, eu vou fechar o microfone e vou dar um tempinho para vocês fazerem.
Voltei. Tá. Arquivo ali, questão 4, né? Na questão 4, fala o seguinte. Vamos junto ali. Questão 4, tá? A cidade de Paraná, no estado de Rondônia, fundada às margens do Rio Machado, vem atraindo grandes números de turistas. As agências de turismo locais oferecem passeios atrativos que são feitos por meio de barcos apropriados para receber esses turistas. Supondo-se que num desses passeios, o comandante de um barco, revelando-se inexperiente, desvia sua rota por entre os afluentes do Rio Machado, tendo dificuldade em localizar-se. O único instrumento é a bússola, que é um instrumento de orientação por meio da indicação de sua agulha magnética. Bom, aqui o texto inicial ali em cima ele é meio que irrelevante, né? É como, ó, galera, é o seguinte, é um lugar que a gente não faz ideia de onde seja, só tem uma bússola para nos virar, né? Vamos ver como é que a gente se sai. E aí, a partir disso, ele pergunta, né? Considerando a Terra um grande imã e conhecendo o funcionamento da agulha magnética de uma bússola, pode-se afirmar que o comandante poderá se orientar porque tem conhecimento de quê? Daí quer saber qual é o conhecimento mínimo para poder se orientar usando essa bússola magnética, né? Bom, vamos lá. Letra A. O norte geográfico da Terra é o polo sul magnético e o sul geográfico é o polo norte magnético, tá? Letra A, vamos deixar essa aí pendurada. O norte geográfico da Terra é o polo sul magnético e o sul geográfico é o polo norte magnético. Vamos ver, vamos para B. Os polos magnéticos, os polos magnéticos da Terra coincidem exatamente com os polos geográficos da Terra. Letra C. A linha do equador magnético coincide com a linha do equador geográfico da Terra. Letra D. O polo norte de uma agulha magnética aponta para o norte magnético da Terra. O polo norte de uma agulha magnética aponta para o sul geográfico da Terra. Vamos então com calma, né? Dessa forma, ele quer saber quais são qual é o funcionamento da agulha. Se vocês a C, tá, vou explicar uma por uma, beleza? E aí eu explico a C, tá? Então, vamos para A, né? Vamos primeiramente na A. O norte geográfico da Terra é um polo sul magnético. E o sul geográfico é um polo norte magnético, tá? Ele está dizendo que é um polo aleatório. Um polo norte geográfico é um polo sul. Então, ou seja, ele está dando a ideia. Aqui é uma questão confusa, essa alternativa é confusa, ela não está muito clara, mas a gente consegue entender que ele está tentando induzir a gente a dizer que existem polos e são invertidos, tá? Mas ele não tá casando a questão com a questão da bússola. Isso é fundamental de entender. A gente tem que casar a questão com a bússola, que é o instrumento que a gente tem, tá? Então, a partir disso, a ela fica um pouco ambígua na sua percepção. Parece verdadeira, mas ela tem quesitos ali que podem confundir, do tipo um polo sul. Não tem um polo, tem o polo sul ou o polo norte, né? Então parece que tem mais de um polo. Então não é bem isso aí a resposta, tá? Vamos para a letra B. Letra B. Os polos magnéticos da Terra coincidem exatamente com os polos geográficos do planeta. Já vimos ali no teórico, né? Já vimos ali no PDF, que é justamente o oposto. Na verdade, um polo magnético sempre puxa o polo oposto ao seu, né? Então a B não é verdade, não é uma verdadeira informação. A letra C agora. A linha do equador magnético da Terra coincide com a linha do equador geográfico da Terra. O que a questão fez? A questão, basicamente, ela criou um campo magnético no Equador. Ela inventou. Gente, importantíssimo, não existe polo magnético nem polo geográfico no Equador, tá? Os polos são apenas norte e sul, beleza? Polo norte e polo sul. São os únicos polos que existem.
A gente pode, inclusive, salientar, lembrando lá daquela aula de meridianos e paralelos. Os meridianos, eles iniciam num polo e terminam no outro polo. E assim sendo, ou seja, eles são semicírculos. Por que eles são semicírculos? Porque eles necessitam acabar no polo com o intuito de mostrar que ali existe um fim. Já o Equador é um círculo completo, ele não tem fim. Ele é um círculo, né? Então, por ser um círculo, não existe polo no Equador, nem polo no trópico, nem polo na, nos círculos polares. São apenas polos no norte e no sul. Então, a C, ela traz uma tentativa de confundir essa ideia de que existem polos no Equador. Então, descarta essa alternativa também. Na letra D, o polo norte de uma agulha magnética aponta para o polo norte magnético da Terra. Se a gente não tivesse estudado, se a gente não tivesse lido, porque até a possível não, o gráfico e marca essa questão e correr para o abraço do penhasco, né? Porque tá errada, né? Não pode, beleza? Fala, Gabriel. Estou te ouvindo. Claro, repito, sim. A C, então, né? Alternativa C. Tá. Alternativa C, eu disse que. Ou alternativa D? Acho que é D. Parei na D, não, eu expliquei a D. A D, de novo, D, letra D. O polo norte. Tá, D. O polo norte de uma agulha magnética aponta para o norte magnético da Terra. Essa alternativa está dizendo que, simplesmente está dizendo, que o norte da agulha aponta para o norte geográfico, porque é o princípio básico da agulha, que o magnético aponta para o geográfico. E a gente viu que não. A gente viu ali no slide, nos slides que não. A gente sabe agora que a Terra é uma pilha, como eu falei, né? A Terra é uma pilha, e por ser uma pilha, ela possui polos positivos e negativos. E a bússola, por ser magnética imantada, ela sempre aponta para o polo oposto. É como, sei lá, ímãs, né? Ímãs sempre atraem o seu ponto oposto, né? O seu polo oposto. Então, a alternativa D, ela é uma tentativa de se eu não estudei, eu não sei. Então, eu acabo marcando aquilo que para mim faz mais sentido, tá? Então, a D, ela está errada porque ela traz essa afirmação equivocada, tá? Então, a D também está errada. A letra E, que agora sim é a final, né? O polo norte da agulha, ou seja, o polo que aponta norte, aponta para o sul geográfico da Terra. Opa, isso já não me é estranho. O polo norte da agulha, estou falando de agulha agora, estou falando da bússola, estou falando do que ele pediu, aponta para o polo norte da Terra. Perfeito, é exatamente isso, tá? O polo norte da agulha aponta para o norte geográfico, para o sul geográfico da Terra. Beleza? Então, alternativa E, a nossa questão aqui. Beleza? Bem tranquila de fazer. Vocês viram que o texto inicial pouco importava, não tinha significância nenhuma. A gente tocou o barco, né? Agora, para a gente finalizar, fazer mais uma, tá, gente? Fazer a número 41, por gentileza. É E. Deixa eu botar aqui, ó. E. Alternativa E, tá? Porque a A dá ambiguidade, só para deixar claro, tá, Mari? A A, ela é ambígua. Ela diz que existe um polo norte e um polo sul, como se fossem apenas mais de um, tá? Então a A ela é ambígua, é por isso que a A está errada, tá? A é a alternativa correta, que me deixa mais elementos sincronizados, mais elementos encaixados, é a letra E, beleza? A D e a E não dizem a mesma coisa? Deixa eu ver. A letra D. Não, a D não. A D tá falando que o polo norte da agulha. Sacou? Sacou? Ah, não. Quem perguntou sacou foi o Eduardo, né? Não, Eduardo, seguinte. A letra D diz que o polo norte da agulha aponta para o polo norte geográfico. E a gente viu nos slides ali que o polo norte da agulha aponta para o polo sul magnético, né? Então, eu tenho sempre uma atração do polo norte magnético para o polo sul magnético. O polo sul magnético aponta para o polo norte geográfico, tá? Então nós temos que entender essa diferença. Tá, vamos fazer agora outra questão.
Bom, a outra questão é a 41, tá, gente? Alternativa não, questão 41, por favor. Faça a 41 e aí a gente volta para resolver ela, beleza? Oi, gente, posso falar sim sobre longitude e latitude, sem problema nenhum, tá? Então, vamos suspender a questão e vamos falar? Por mim, pode ser. Me digam um ou dois aí, sim ou não. Ok, então suspendam a questão um, tá? A questão 41, que a gente ia fazer. Vamos falar de latitude e longitude, que a gente não falou, tá? O que que acontece? Eu vou só retomar um pouquinho antes de latitude e longitude, falar um pouquinho de meridiano e paralelo que a gente já comentou, mas eu vou retomar isso. Eu falei para vocês que a Terra ela possui basicamente, né, duas linhas fundamentais, que são as linhas de latitude, de meridiano e de paralelo, tá? Que são essas linhas, tá? Essas linhas, tá? Elas são da seguinte forma: as linhas de paralelo, elas têm a seguinte lógica, o seguinte fundamento. Deixa eu fazer aqui, ó, fiz um globinho ali. Todo mundo vê ali meu globinho? Perfeito, eu fiz na mão. Mentira, usei a tampa. Vamos lá. Então, olha só. A gente tem aqui o globo, né? Nós temos duas linhas. Eu falei para vocês que o polo sul, ó, tô de polo na cabeça, que as linhas de meridiano e paralelo são linhas que se complementam. Então, olha lá. Coloquei ali o polo norte e o polo sul. Então, eu vou botar aqui, ó, polo norte e polo sul, tá? Para a gente entender ali essa diferença, tá? O que que vai acontecer? As linhas de meridianos, elas iniciam nos, no Polo Norte e no Polo Sul, e acabam no Polo Sul, né? Elas têm fim, e vão fazendo isso durante todo o seu trajeto. Iniciam no polo e terminam no outro. Iniciam no polo e terminam no outro. E iniciam no polo e terminam no outro, tá? Ou seja, essas linhas são linhas fundamentais para a gente entender. Olha como é que fica, né? Ficou bagaceiro? Ficou, mas é o melhor que eu posso fazer nesse momento, né? Ali são as linhas de meridiano, ok? Essas linhas de meridiano, tá? Inicia no sul e acaba no norte, inicia no norte, acaba no sul, tanto faz, tá? Elas têm início e fim. O importante é a gente saber que ela tem início e fim, não importa onde começa ou onde termina. A ideia é Polo Sul e Polo Norte, elas iniciam e acabam. Ponto. Essa é a ideia, tá? Bom, aqui estão as linhas de meridiano, tá? Que iniciam num polo e no outro, tá? Essas linhas aqui, elas são importantíssimas porque elas ajudam a entender como vai funcionar a distribuição da rede cartográfica. As linhas de meridiano, elas se deslocam sempre no sentido norte-sul. Qual vai ser a próxima linha? A próxima linha, ela vai ser a linha de paralelos, tá? Eu vou tentar pegar outra cor aqui para tentar deixar um pouco mais didático. Aqui nós vamos ter a linha de paralelo, tá? Então, aqui são as linhas de paralelo que eu estou pintando aqui para vocês, tá? Não sei se dá para ver a cor aqui. Não, não dá para ver muito bem, né? Uh, calma, calma o coração, calma o coração. Vamos chegar lá. Calma o coração, tá? Olha só, vou pegar outra cor aqui para ficar melhor. Acho que agora vai. A cor azul aqui vai. Ó, acho que agora é possível enxergar, né? Tá vendo as linhas ali que eu pintei de azul? Essas linhas são as linhas de paralelos, ok? Linhas de paralelo. Agora, as linhas de paralelo, elas são círculos, ok? São círculos, como a gente já comentou com vocês antes. Esses círculos, eles não têm fim, tá?
que é importante? Quando essas duas linhas, meridianos e paralelos, estão encaixadas, eu crio a chamada rede cartográfica. Rede cartográfica, tá? Essa rede cartográfica, essa rede cartográfica é uma rede que permite eu deslocar e conseguir chegar nos pontos específicos. Então, agora, o que é latitude e longitude, Sor? Latitude e longitude nada mais é do que o dia. Ó, atenção no que eu vou falar agora. A latitude e longitude, os dois, tem a ver com os trópicos, com os paralelos, sim, perfeito. Os trópicos de Capricórnio e trópico de Câncer são dois paralelos. Excelente, tá? Equador, trópico, trópico e os círculos polares. Perfeito, tá? Voltando para cá. O que acontece? Essas linhas aqui são linhas que, quando conjuntas formam as redes cartográficas, né? As redes cartográficas, na rede cartográfica as linhas estão. Como assim? Estão, foi uma pergunta? Foi. Estão juntas, né? Conectadas. É como se fosse uma rede de linhas que se cruzam em pontos perpendiculares. Linhas de meridiano e linhas paralelo, tá? Então, essas linhas de paralelo e meridianos, elas cruzam-se de forma perpendicular, né? Assim, beleza? O que acontece? Importante prestar atenção em mim aqui agora. Quando eu tenho essas linhas, eu posso dizer que longitude, eu vou escrever aqui do lado, ó, longitude, botar long, ali no cantinho, ó, long, longitude é o ângulo de deslocamento entre o meridiano principal o meridiano principal e outro qualquer. Eu vou repetir para vocês anotarem aí, ou pelo menos gravarem na mente, tá? As linhas paralelas são as que estão de vertical horizontal. No desenho, as linhas, no desenho no geral, né? Os paralelos são as que estão horizontais. Meridianos verticais, horizontais são as paralelas, ok? Voltando para cá. Essa longitude, né? A longitude, ela é um ângulo entre um meridiano principal e qualquer outro meridiano. Agora, se vocês sacaram a ideia, me digam aí vocês, qual é o principal meridiano existente? De nome, vocês alguma vez na vida já ouviram falar que existe um meridiano principal? Ele começa com G, meridiano de Greenwich, perfeito. O meridiano de Greenwich é o principal meridiano. Ele é o zero. Então, a partir dele, eu conto a minha longitude. Então, olha só, eu vou tentar usar uma outra cor aqui. Se vocês estão vendo ali, o meu meridiano central, ficou horrível minha escrita aqui, por isso que eu nem mostrei, mas aqui é o meu meridiano principal. Então, esse aqui é o Greenwich, ok? Então, imagina o seguinte, dele, eu vou ter um deslocamento para outro meridiano, tá? Esse deslocamento dele para outro meridiano forma um ângulo. Ali, ó, forma um ângulo, né? Esse ângulo que forma entre o meridiano principal e o outro meridiano, esse ângulo eu chamo de longitude. Então, a longitude é sempre entre Greenwich e qualquer outro meridiano, ok? Sendo assim, a longitude ela é fundamental porque eu consigo me deslocar num sentido, numa distância de 180 graus oeste até 180 graus leste. 180 graus, opa, para cá, 180 graus oeste a 180 graus leste, ok? Esse deslocamento me dá o quê? Se eu somar 180 mais 180, quanto é que dá? Dá 360, né? Que é o ângulo total da Terra.
certo? O ângulo total da Terra me dá, então, essa soma dos ângulos de 180 graus para um lado e para o outro. Isso é meridiano, tá? Tentei sintetizar, isso é longitude, ok? O que que é latitude, senhor? Latitude, galera, também é a mesma coisa, o mesmo conceito, né, digamos assim. Esse mesmo conceito de latitude, eu não vou usar agora meridianos, eu vou usar o paralelo. Agora eu pergunto, qual é o principal paralelo, que é o mais famoso, que divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul? Então, se eu tenho o Equador como linha principal, qual vai ser a outra linha que eu vou usar? Um outro paralelo. Qualquer. Aqui nesse momento não são só os cinco principais. Os cinco principais paralelos são Equador, trópicos e os círculos polares, né? Nesse caso aqui eu posso usar qualquer paralelo, porque eu, como são linhas imaginárias, eu posso fazer um deslocamento de zero, que é o Equador, até o polo, né? Então olha só, se eu desloco do zero, que é o Equador, até um polo, e lembra, o meridiano, olha só, ó, vamos tentar usar a cabeça. O meridiano, eles são semicírculos, né? Já vou acabar a aula aqui, mas para a gente finalizar. O meridiano é um semicírculo, correto? Linha do Equador é o paralelo zero. Sim, paralelo zero. Exatamente. Zero é igual a 0 graus. Perfeito. Se o paralelo, perdão, se o meridiano é uma linha de semicírculo, um semicírculo tem quantos graus, galera? E aí, quantos graus tem? O senhor poderia repetir sobre a latitude que travou aqui? Repito. A latitude é o mesmo ângulo, é o mesmo conceito de, da longitude, tá? Se a longitude é de meridiano zero, que é Greenwich, e é um deslocamento em graus para o outro meridiano, a mesma coisa acontece na latitude, que é do Equador zero para qualquer outro paralelo, ok? Vocês me disseram que 180 graus é metade de um círculo. Então, o deslocamento de um meridiano, de uma latitude, só pode ser em cima de 180. Entretanto, zero é no centro, é no Equador. Então, qual é a metade de 180? 90, né? Se a metade de 180 é 90, então quer dizer que do polo sul, ali minha cachorrinha, ó, do polo sul até o Equador, eu tenho 90 graus. Do polo norte até o Equador, eu tenho 90 graus. Então, o meu deslocamento de latitude vai ser de 90 graus norte a 0 graus e 90 graus sul. 90 graus norte e 90 graus sul. Beleza? Tranquilos? Agora, para eu não tomar mais tempo do colega que vai entrar agora, acho que é biologia, né? Dúvidas? Prenda um grito. Me chama ali no Insta, qualquer coisa. Estou aqui à disposição. Beleza, gente? Tô saindo. Beijo, falou, falou. Dúvidas? Estou lá. Tchau, fui. Vou desligar aqui.